Deixa eu só mudar aqui. Vamos lá. Boa noite. Você consegue me ver? Oi, fala. Oi, boa noite. Namastê. Consegue me ver? Não tô. Tá sem. Sim, Tá me ouvindo? Tá me vendo? Ai, prazer. estou Namastê. Tudo conseguindo te bem? ouvir. Tudo bem, eu Como acho que está a minha indo? internet está ruim. A internet tá meio fraquinha. Tu tá falando de onde, Val? Eu estou em Curitiba, no Paraná. Seja bem-vinda. Prazer. Vamos lá, tu já está fazendo as aulas gravadas, né? Namastê. Você é professora, você é praticante de yoga. Eu sou professora. Muito bom, muito bom. Então tá bom. Então seja bem-vinda, né? Você já está acompanhando meu trabalho. Eu estou Sim, começando essas turmas, né? De segundas e quartas às. Oi, Sônia, boa noite. Né? De segundas e quartas, né? Às 18h30. E é meio que, como é que eu vou falar? Uma das coisas que eu comentei, né? Às vezes no entre e sai da aula de yoga, não dá tempo, né? Dos alunos perguntarem. E às vezes a gente quer falar tanta coisa legal e não dá tempo. Então, assim, o que eu falei para o pessoal é que eu acho que quando a gente sabe o que está fazendo, a gente faz com mais vontade, com mais coração, assim, sabe? A gente se engaja mais na prática. Então, a ideia sempre vai ser essa, uns 5 minutos, 6 minutos aí de uma explicação no que foi que eu me baseei para a construção da aula, tá bom? E aí depois a gente vai para a aula mesmo, para a prática, tá? Então, seja bem-vinda, muito obrigada, Soninha. Boa noite, tá bom? A gente vai começando bem no horário, o pessoal que vai entrando, tá? Vai pegando. Eu não quero atrasar, porque senão não é justo com quem chega no horário, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou, vou dividir uma tela com você. Então, o legal da questão do Zoom é que a gente tem um recurso audiovisual, e eu acho isso bem legal. Então, ó, na aula da segunda-feira, que foi a aula de abertura, né? Essa semana a gente está trabalhando, as minhas construções de aula, elas estão trabalhando em cima dessas ideias aqui, né? Que vem da ideia que, principalmente o Hatha Yoga, que é o yoga de postura, tem daquilo que é chamado de corpo sutil. Então, a gente tem vários corpos, a gente tem o corpo físico, tem o corpo mental, o corpo espiritual. Isso vem numa outra conversa, senão a gente só vai ficar na teoria. Mas ele acredita, né? Acredita-se que exista como é que eu vou dizer, essa configuração de corpo sutil, né? Então, esse corpo, ele tem um canal de condução de energia principal, que é a coluna, e a energia aqui é nomeada de prana. Ele tem dois canais, né? Seriam secundários, que são as nadis principais, que é a Ida e a Pingala, que são as nadis direita e esquerda, né? Esquerda-direita, na realidade, e ele vai acreditar. Eu vou ter que parar o stop share aqui, porque ele não vira uma desgrama aqui o PowerPoint, ele sempre faz isso. É uma coisa do PowerPoint, a gente não consegue mudar a página, dou uma configuração e deu isso. Ó, e aí a gente está trabalhando com a ideia de que quando a gente constrói uma aula, né, a gente está sempre pensando em organizar o corpo físico para acordar essa energia que está na base da coluna, para que ela ascensione, né, pelo canal da coluna, passando pelos 7 chakras e chegue lá no topo da cabeça. Aquilo que para o yoga a gente chama da Kaivalya ou Kaivalya, né, iluminação yoga. O que eu fiz, né, eu peguei essa imagem, né? E para vocês olharem essa imagem e tentar transpor essa ideia para o corpo de vocês. Então, ao longo das posturas, né? Esse corpo que vai se organizando, normalmente de cima para baixo, esse corpo em que eu vou falando para vocês ganharem espaços, né? Espaço entre os ossos das mãos, espaço entre os ossos dos espaços. E hoje a gente vai entrar uma terceira imagem que não estava na primeira aula, que é
uma corrente, né, de energia, a gente chama de vaios. Eu vou mudar a tela, vê se muda para vocês. Se não mudar, vocês me avisem. Mudou? Mudou a tela? Ah, que bom, então não vou precisar ficar interrompendo. Ó, então é assim, vou voltar no anterior. A gente tem, ó, esse canal, esses três canais caudalosos. A gente tem esses canais que a gente poderia chamar de circulação periférica. Se a gente fosse fazer um contraponto com o corpo físico, a gente poderia dizer que é a circulação periférica, né? E a gente tem uma terceira questão que é, tudo bem, essa energia ela está fluindo por tudo, está fluindo pela coluna, está fluindo pela narina direita e esquerda, mas ela ainda assim, ela tem alguns lugares em que ela forma correntes, como se fossem correntes marítimas, tá? Então a gente tem a corrente do Golfo, a corrente da Austrália, então é como se fossem correntes. E aí, guardem isso porque a gente vai usar isso numa postura, tá? Essas correntes no corpo sutil, elas se chamam vaios. E vaios podem ser traduzidos como ventos, tá? Então, a gente tem várias correntes de prana, né, circulando pelo corpo. Mas a gente vai olhar hoje um pouquinho mais, ó, nessa daqui, ó, que a gente chama de samana, tá? Ela tem essa característica circular, espiralada, né? Ela está localizada na região do abdômen, né? Então, a gente vai ter uma hora que, no meio da aula, eu vou assim, lembra do samana? Lembra do vaio? Lembra da forma espiralada circular? Então, é nesse lugar que eu estou encaixando esse conceito do samana. Tudo bem? Então é isso. A aula, assim, a minha aula dessa semana está baseada em corpos sutis, né? Nessa organização de corpo, nessa ganhar espaço de corpo para energia circular e pequenamente, assim, um trecho dele baseado no vaio, tá? Nessa corrente, né, chamada samana. Tudo bem? Vamos fazer a aula, que aí na aula a gente vai tentando, eu vou tentando linkar todas essas ideias com o corpo físico de vocês, tá bom? Aqui eu vou parar de dividir, vou minimizar o meu. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por algum acaso, vocês têm por perto uma faixinha de alongamento? Pode ser um cinto, pode ser uma corda, pode ser uma faixa de taekwondo, de judô, alguma coisa que te ajude em alongamento. Se tiver, deixa por perto, aí do ladinho. Aí vamos lá. Deixa eu só fechar o meu vídeo. Colocar o meu outro spotlight grandão. Vocês conseguem me ver grande? Detalhada? Beleza. Então vamos lá. Ó, vamos nos deitar sobre as costas, tá? Então, aquilo que eu comento, vou virar aqui. Vamos nos deitar um pouquinho sobre as costas. Deixem a faixa aí, né, perto de vocês. Vai ter uma hora que vocês vão precisar usar. Então, deito-me sobre as costas, esparramo meu corpo no chão, acomodo, não é? Fecho um pouquinho os meus olhos, deixo meu peito aberto, palmas das mãos viradas, se possível, para cima. Inspiro profundamente, exalo longamente. E aí, dentro do yoga, a gente tem um termo chamado Sankalpa. Sankalpa é chamada, traduzido, de propósito da prática, né? Então, você pode ter um Sankalpa macro, né? Então, aquilo que te levou para o yoga. Então, eu sempre fui, para mim, né? Eu sempre vou dividindo, a gente vai um bate-papo, a gente vai dividindo algumas coisas, né? Então, para mim, o meu Sankalpa sempre foi esse, né? Encontrar a paz, né? Estar em paz. Então, para mim, para mim, o yoga foi esse lugar, né? Que eu conseguia, por alguns instantes, né? Eu tentava fazer as pazes comigo mesma, né? Mas você pode ter um Sankalpa micro, vamos dizer assim, né? Então, o Sankalpa do dia, né? Então, hoje, sei lá, meu dia foi pesado, eu tive algumas discussões, eu queria dissolver algumas coisas. Então, hoje eu quero, né, isso, eu quero, sei lá, dar conta dessa questão aí, ficou pendente no meu dia, enfim.
O que você espera alcançar também pode ser isso, né? No dia de hoje, na prática de hoje. E você tenta suavizar um pouco mais a expressão do rosto. E você sente o ar entrando e saindo pelas narinas. E por alguns instantes, né, aproveitando que você está deitada, você deixa os seus olhos descansarem, né? Então, eu não só fecho os meus olhos, mas eu deixo os meus olhos descansar. E aí eu vou, como se tirasse uma foto de mim, né? Como é que eu estou agora nesse começo de aula? Devagarzinho, eu vou começar. Eu vou trazer uma perna de encontro ao peito, só uma, né? E eu falo que não é só abraçar, né? É um acomodar, ó. Eu acomodo a perna junto a mim e depois vem a outra, ó. Um abraço a outra perna e eu acomodo, né? E ao acomodar, eu vou embalar, né? Eu vou embalar de um lado para o outro. A minha cabeça vai rolando junto e toda vez que eu sinto que tô passando em cima da minha coluna, eu solto um pouquinho mais o peso dela. E assim eu começo a me mover. E eu vou parar lá no meio e vou apoiar os meus dois pés no chão, né? E tudo pensando, né, num corpo que vai se acomodando, né? Que chega ali meio enrijecido, mas aos poucos ele vai se soltando. Abri meus braços, estou meio presinho aqui, na lateral, na altura dos meus ombros, né? E eu gosto muito, quem faz aula comigo sabe, né? Eu gosto muito de torções, então eu cruzo lá a minha perna esquerda sobre a direita, encosto bem uma coxa na outra, eu tombo as pernas para o lado direito, né? E eu abro meu peito do lado esquerdo, e se der, eu giro a minha cabeça nessa direção, né? Eu descanso um pouquinho os meus olhos. E aí eu sempre, né, comento, às vezes eu comento com vocês, né? Não é uma metáfora minha, só vai me ouvindo. É uma comparação de uma professora. Eu gosto muito dessa comparação, para mim fez muito sentido, né? Comparar o meu corpo, né, o corpo com uma toalha que está muito encharcada. Então, uma toalha muito encharcada é uma toalha muito pesada. E aí você torce a toalha. E aí, quando você volta da torção, talvez você volte um pouco mais leve. E no nosso caso, não é que a gente está pesada por excesso de água, mas às vezes a gente está pesada por excesso de tensões. E essas tensões elas vão se acumulando no corpo, né? Então, ao trabalhar, né, com a torção, eu vou tentando eliminar essas torções. Gravem essa questão, né, de uma torção no nível da cintura e de uma eliminação, né, de questões, né, de um digerir e um eliminar questões. Legal. E aí eu volto, apoio o pé ao lado do outro, dou um respiro, né? E vou embora para o outro lado. Cruzei a direita sobre a esquerda, as duas pernas tombaram para a esquerda. Eu vou me acomodando, se der, giro meu pescoço para a direita. Suavizo a expressão do meu rosto. E lá vou eu, né? Torcer o meu corpo toalha para o outro lado. E provavelmente vai na minha voz, né? Nesse outro lado, são outros lugares onde eu acumulei minhas tensões. Provavelmente estou acumulando tensões em outros lugares. Não exatamente nos mesmos lugares que eu acumulei do outro lado. E eu dei uma soltada, aí eu volto e apoio os meus dois pés no chão. Beleza. Vamos nós. Vocês vão pegar a faixinha de você, tá?
E vou montar com vocês, depois eu saio daqui e vou olhar. Então, ó, peguei lá a minha faixinha, ó, passei no meio do meu pé direito e estendi a perna. Aqui, gente, ó, como tem, né, uma professora e uma que está fazendo curso de formação, eu vou dar uma dica de experiência de aula, tá? O que que acontece aqui quando a gente dá o Suptapadamusasana? De um modo geral, a pessoa está tão na pegada, principalmente se ela tiver cadeia posterior muito endurecida, ela está tão no desespero de alongar a perna que ela tensiona a faixa e dá a impressão que a vida dela depende disso, entendeu? Porque ela fica assim. Por experiência em sala de aula, qual foi o mecanismo que eu, né, criei, pensei, para tentar resolver, soltar um pouco mais aqui em cima? A pessoa pega, ó, e enrola a faixa uma vez, ó. E aí, quando ela faz isso, ó, ela pode soltar, ó, tá? Posso relaxar um pouco mais. Porque quando a gente pensa, vamos fazendo juntas, ó. Quando a gente pensa em corpo, a gente tem que pensar numa coisa chamada fáscia muscular, tá? Que é um tecido que conecta o corpo inteiro. E a fáscia, ela tem uma questão. Se eu tensiono o ombro, essa tensão, ela vai reverberando para outras partes do meu corpo, entendeu? Existe uma transmissão de tensão. Então, ó, eu não preciso ficar agarrando loucamente a faixa, ó, eu posso soltar, tá vendo? Então, desse jeito aqui, elimina um pouco essa questão da pessoa ficar segurando a faixa com muita força, né? Então, aqui, ó, tudo bem? Eu não vou me preocupar tanto com a extensão do joelho direito, mas tenta trazer o peito do pé direito na direção da canela. Então, é uma forma de alongar. Não necessariamente eu preciso estender os joelhos, tá? Às vezes eu posso pegar, né, deixar o joelho mais relaxado, e se eu trouxer, ó, o peito do pé na direção da canela, já vai estar alongando a cadeia posterior, ó, tá? Daí, ó, você vai apoiar o calcanhar esquerdo no chão e vai começar a escorregar o calcanhar esquerdo no chão, ó, para estender a perna esquerda, ó, tá? Tendência da gente aqui é abrir a perna esquerda para a lateral esquerda. Tenta escorregar bem na largura do seu corpo, assim, ó. Não deixa o pé esquerdo abrir demais, tá? E fecha um pouquinho os olhos e vai na minha voz. Eu sei que tem um monte de coisa acontecendo aí, né? Eu sei que tem a cadeia, né? Alongar a posterior da perna direita. Mas vai pensando um pouquinho mais, desvia um pouco mais de atenção para a perna esquerda. E vai na manha, ó, afundando o joelho esquerdo no chão. Eu vou sair daqui e vou olhar vocês, tá? Vai afundando o joelho esquerdo no chão. E tenta imaginar, eu vou usar bastante imagens, tá? Imagina que tem alguém segurando o teu tornozelo esquerdo, tá segurando ele, e tá puxando a perna esquerda, ó. Vou usar uma metáfora bem mórbida, tá? É como se a pessoa quisesse destacar a perna esquerda, a tua perna esquerda do teu corpo, né? Então, você, lógico, você está sentindo a sua perna direita, mas tenta desviar um pouco mais de atenção para a esquerda, como se alguém estivesse destacando a perna esquerda de você, né? Tá segurando e ele quer soltar, desencaixar a perna esquerda do tronco, né? Da articulação. E aí eu, né, desencaixo a perna esquerda uma última vez da articulação, e aí eu relaxo, deixo a faixinha de lado, estendo completamente o corpo no chão. Fica um pouquinho de olhos fechados e vai na minha voz. Pode ser que você sinta a diferença, pode ser que não. Não sentir nada não está errado, tudo bem? Não existe resposta errada. Eu tenho certeza que você sente diferente a perna direita da perna esquerda. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu quero que você expanda a sua percepção de corpo, tá? Tenta sentir como é que está o braço direito e o braço esquerdo. Como é que está o tronco do lado direito e o tronco do lado esquerdo. E, indo um pouco além,
Tenta sentir como é que está a metade direita do rosto e a metade esquerda do teu rosto. Legal. Dei uma respirada, faço a flexão dos dois joelhos, apoio os dois pés no chão, pego a minha faixinha, passo na sola do meu pé esquerdo, né? Perna direita está flexionada. Vou levar a perna esquerda lá para cima, vou enrolar a faixa uma vez, ó, né? Em torno das minhas mãos e dou uma relaxada nos cotovelos, não é? Existe distância ombro-orelha, penso numa nuca mais lisa. Vou na manha, trazendo o peito do pé esquerdo. Ó, se eu fizer essa manobrinha no tornozelo, de trazer o peito do pé esquerdo na direção da canela, eu já vou sentir que está alongando mais a minha cadeia posterior. Ó. Não preciso nem estender o joelho. Só de trazer o peito do pé na direção da canela já está alongando. Daí, eu vou dar uma respirada e eu vou escorregando o calcanhar direito no chão. Se ficar muito forte para a perna esquerda, eu dou uma afrouxadinha, né? Baixo um pouco o ângulo da perna esquerda. Então, legal. Eu dou uma respirada funda e na manha eu vou afundando o joelho direito no chão e eu vou imaginar de novo que tem alguém segurando o meu tornozelo direito e essa pessoa está puxando a minha perna, né? E é como se ela quisesse soltar a minha perna da articulação coxofemoral. E aí eu dou uma última destacada nessa perna e eu volto. E a faixa apoia aí ao lado do corpo, né? E você estende. E aí você sente como é que ficou, como é que ficou esse corpo, né? Lado direito, lado esquerdo, não só, né, membros inferiores, mas também, né, para cima da cintura e até mesmo a percepção de rosto. Como é que está o rosto de um lado, como é que está o rosto do outro lado. A ideia, gente, é que, assim como as tensões se propagam através da fáscia, os relaxamentos, as aberturas, os alongamentos, eles também se propagam através da fáscia muscular. Né? Legal. Vamos escolher uma lateral do corpo? Vamos embora. E vamos virar de barriga para baixo. E a gente apoia a testa no chão e apoia as mãos ao lado do peito, ao lado das costelas. A gente dá uma respirada, que a gente chegou aqui, né? E a gente vai empurrar o chão para longe. Vamos para o 4 apoios. E do 4 apoios, vamos nos sentar. E a gente senta, né? Deixa eu prender um pouquinho melhor meu cabelo. E dá uma apoia as mãos lá atrás e solta um pouquinho o peso da cabeça. Tá? Uma mexida aqui. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Vamos soltar. Gente, deixa eu tirar uma dúvida, porque aí dá para eu fazer um negócio ou não. A faixinha que vocês têm, ela tem essa argolinha ou é uma faixa tradicional? Tem argolinha? Da Val tem? Tem argolinha? Tem, né? Como se fosse um cinto? Perfeito. Ó, eu vou mostrar as duas sequências de posturas aqui, tá? Uma está conectada à outra, tudo bem? Eu vou mostrar uma, dá uma olhada, depois eu mostro a outra, tá? E aí há uma conexão entre elas. De cara, ó, o que eu preciso que vocês façam? Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Ó, pega a faixinha de vocês, passa por dentro, ó, tá? Passa uma vez só, uma única vez, ó. E deixa, ó, uma barriga, tá? Ó, passa e deixa uma pequena barriga. Não tá me ouvindo? Então, tá. Vou mostrar as duas posturas, tá? Então vamos lá. E vou mostrar as conexões entre elas.
Então é o seguinte, ó. E se precisar para proteção de joelho, porque tem a segunda postura, ela tem um apoio forte de joelho no chão. Então, se você tem alguma questão em joelho, alguma, né, dor, lesão, também é legal ter uma almofada, uma coberta por perto para você fazer a proteção do joelho. Então, dá uma olhada em mim aqui. Ó, eu tô lá no quatro apoios, apoio o peito de pé, eu levo as mãos lá na frente, o bumbum tá lá para cima, e eu desço. A gente chama de Anahatasana, né? O asana de Anahata, o chakra do coração. E aí eu vou descer aqui. Daí, ó, eu vou juntar as mãos, ó, em prece. E o que que eu vou, perdão, o que que eu vou tentar evitar aqui? Ó, abrir os cotovelos, tá? Então, eu vou tentar deixar o braço, ó, ele tá o mais coladinho possível nas minhas orelhas, tá? Tá bem coladinho. Daí, ó, eu vou afundando o peito no chão, vou fazer a flexão dos cotovelos e vou levar as mãos mais lá atrás que eu puder levar, tá? E aí eu vou ficar aqui. Então, de novo, ó. Aqui, o que que eu vou evitar? Fazer isso aqui, ó. Abrir, tá? Então, tá bem coladinho e coladinho vai ficar, né, dentro do possível dos meus ombros, né? Se você tiver um aluno com lesão nos ombros, ele vai até onde ele pode. Então, beleza, ó, tá? Vou retornar, vou apoiar as mãos, entrei no quatro apoios. Aí, vamos para a segunda postura. Se precisar, protege o joelho. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, eu prendo a faixinha no pé esquerdo, por exemplo, tá? Eu vou apoiar o joelho esquerdo na coberta, se precisar, tá? E vou levar a perna direita à frente. O pé direito, ele vai um pouco para frente da linha do joelho. Vou jogar ele mais para frente. E aí, ó, o que que eu vou fazendo? Ó, eu vou avançando, eu vou puxando com as duas mãos, ó, tá? Eu vou puxando, ó, e eu vou trazer, ó, aqui na frente. E aí eu vou tentar evitar isso aqui. Ó, eu vou trazer coladinho e eu vou, ó, caminhando com as mãos, ó, o mais lá para trás que eu puder caminhar, ó. Que é muito semelhante à mesma mecânica do que a gente estava fazendo agora há pouco, ó, tá? Ó, eu vou pegar bem juntinho aqui. Dri, não consigo ir aqui, eu só consigo chegar aqui, tá tudo bem. Só não deixa abrir. Ó, tem que estar fechado, tá? E aí a gente volta e vai embora para o outro lado. Então, o Anahattasana, a biomecânica, a execução dele, ensina a fazer o seguinte, o Anjaneyasana, a variação dele. Tudo bem? Entendeu? É a mesma coisa, ó, que eu estava fazendo no outro. Só que eu estou segurando uma faixa, tá? Então vamos embora, ó. Deixa a faixinha aí do lado, tá? Deixa a panela, se vai usar almofada, deixa por perto. Entra no quatro apoios. Vamos entrar comigo? Deixa eu virar para ficar mais fácil eu ver vocês. Entro no quatro apoios, ó, tá? Relaxa o tornozelo, peito de pé. Leva as mãos lá na frente, bumbum lá para cima. Dou uma respirada funda, vou afundando o centro do meu peito em direção ao chão. Vou colar os braços ao lado das orelhas e vou unir as mãos em prece, em Anjali Mudra. Vou fazer a flexão dos cotovelos e vou levando as mãos o mais lá atrás que eu puder levar. E vou inspirando fundo e vou exalando longo. E permanecendo aqui. Então, é uma postura, certinho, né? Então, essa postura ensina o que eu devo fazer na próxima. Essa é a ideia, tá? E pensando naquele espaço, né? Em estar sempre me organizando de tal maneira que sempre haja possibilidade de espaço no meu corpo para ver circulação de energia. Então, os pequenos ajustes e as pequenas acomodações para ter espaço. Daí eu dou uma respirada funda.
E aí eu estendo os braços lá na frente e eu entro numa posição de 4 apoios, tá? Vamos começar a construir, então, a próxima. Então, se vai usar coberta, né, ou alguma coisa para proteger o joelho, já pega. Vamos passar no pé direito, ó. Passo, vamos com calma, tá? Eu vou montar com vocês, depois eu saio. Ó, vou passar, segurei, né? Então, ó, o joelho direito vai apoiar e o pé esquerdo vai avançar. Ó, e a gente está segurando a faixinha aqui, ó. A gente já fica segurando a faixinha, tá? Então, o joelho direito com a faixinha, ó, faixa no pé direito, joelho direito apoiado no chão, tá? Pé esquerdo à frente. Vou levar o pé esquerdo um pouco à frente da linha do joelho esquerdo. Vou jogar o pé mais para frente. Por que eu jogo? Porque se eu começar daqui, na hora que eu avançar, eu passo demais, ó, tá? Então, eu já jogo para frente, porque na hora que eu avançar, ó, eu entro pelo menos no 90 graus, tá bom? Então, beleza, ó. Joguei para frente, aí eu vou começar, ó. Vou avançando um pouquinho, não avança muito, ó. Avança um pouco, pouquinho. Vai ajustando a faixa, ó. E vai fechando os cotovelos, ó. O máximo que der os braços coladinhos nas orelhas. E olha para frente na linha dos olhos e dá uma respirada aqui. Eu montei a postura. Eu vou olhar você. Dá para eu avançar um pouco mais? Ó, aí eu avanço. Depois que eu montei a postura, eu tento avançar um pouquinho mais. Perfeito. Respira. Fecha mais cotovelo, só. E vai, que nem a mão em pré, vai com a mão mais atrás da cabeça que você puder. Vai comendo a faixa. Vai andando, isso, vai andando com as mãos e vai descendo as mãos. Isso, perfeito. Aí, cotovelo rente, abre o peito, dá para avançar um pinguinho, você avança. Ó, dá para levantar um pinguinho, olhar? Vê se dá. Levanta o olhar. Isso, perfeito, tá muito bonito. Vira lá. Cotovelo bem rente. Perfeito. Dá uma respirada funda, volta, solta, né? Respira, tira a faixinha, vê se está tudo bem, tudo no lugar, tá? Vou virar para o outro lado para ficar fácil, melhor de vocês me verem. Se tiver tudo bem, ó, vou pegar minha faixa, vou passar no pé esquerdo, ó, e aí eu travei, tá? Puxei, tá travado, tá? Joelho esquerdo apoia na coberta, se você precisar. Pé direito vai à frente. Vou levar o pé direito um pouco mais para frente, lembra da história, ó. E aí, de novo, ó, eu não entro tudo de uma vez, porque senão não vai ter tecido suficiente, ó. Eu vou descer um tanto. Aí eu vou começar a montar a postura, ó. Né? Aí eu vou montando, ó. Cotovelo rente, ó. Vou puxando a perna, o que der. Vou levando lá para trás, as mãos, ó. Os braços do lado das orelhas. Aí, beleza. Eu montei. Dá para eu ir um pouco mais, ó. Eu vou. Não dá. Não vou. Vai até onde você dá conta. Eu vou, vai fazendo, eu vou falando com vocês. O limite, gente, é sempre o limite respiratório. Eu fazendo a postura, dá para eu respirar minimamente? Beleza. Começou a bloquear a respiração, está passando do ponto. O limite é a respiração. Né? Não está fácil de respirar, mas não é impossível. Tá impossível de respirar. Começa a desmanchar. Tudo bem? Dá uma última puxada. Tenta dar uma última puxadinha. Isso, Val, perfeito. Volta. Perfeito. E relaxa. Aí, beleza, ó. Entrei no 4 apoios, né? Dei uma respirada. Deixa a faixinha aí do lado. Largura dos ombros. Não, Caju. Não tem problema
que calcanhar não encostou no chão. Não tem problema, tá? Dá uma respirada funda. Vai lá na região de assoalho pélvico. Vai dando uma respirada. E tenta fazer a contração do assoalho. Vai respirando e contrai assoalho. 1, contrai assoalho. 2, contrai assoalho. Por que eu quero contração de assoalho? Porque o centro de energia lá, a energia está lá na base, está lá no assoalho. Ó. Eu quero contrair para impulsionar para cima. 3. Por isso que eu preciso que o assoalho pélvico entre na história. 4. Tem uma respirada, faça uma pequena flexão de joelho, se eu já tiver, só manter. Vou caminhando com as mãos para trás, tá? Pode separar um pouquinho os pés aqui, ó, na largura do quadril. Eu cheguei lá atrás, eu solto o peso da cabeça, vai na minha voz, deixa a cabeça pesadona. Eu quero que a energia flua da base em direção ao topo da cabeça. Por isso que vocês fazem aula comigo, eu começo, olha, começa a se reconstruir a partir dos pés, vai lá. E aí você deixa a cabeça pesada. E aí você vai colocando a pelve em cima dos pés e uma vértebra da coluna em cima da outra. E por último você coloca o seu crânio no lugar dele, ó. Né? Então fica um pouquinho de olho fechado. Então a ideia era eu fico fazendo manobras, né? Eu monto uma aula de maneira a criar manobras, né, no teu corpo, formas de fazer com que a energia flua da base em direção ao topo da cabeça. Então, são manobras do corpo físico, para que isso reverbere no sutil. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai construindo a aula dessa forma. Beleza? Vamos nós, vamos juntas, vamos. Chegou aqui, dá uma balançada, ó, dá uma circulada. Então, lembra do Samana, que acho que eu mostrei? Quando eu estou fazendo Ganeshasana na postura de Ganesha, ó, aqui, o que eu estou pensando? Ó, vai fazendo, põe energia para circular, tá? Então, o Ganeshasana, ele entra aqui, ó, inspira fundo, exala longo, ó, põe energia para circular. É isso? É nesse contexto, né, que o Ganeshasana está entrando nesse momento da aula. Ó. Eu mexi, impulsionei, não sei o quê, põe para rodar, põe para circular. Né? O Samana, ele é a circulação, de gestão, assimilação e distribuição da energia. É isso. Ó. Samana, nessa corrente, ela distribui a energia. Ó, distribui, tá? Legal, vou parando. Vamos soltar daqui. Vamos juntas, tá? Mas, assim, vou tentar fazer junto com vocês. Vamos ver o que dá, tá bom? Na segunda, eu olho para o calcanhar direito, eu traço uma linha imaginária, tem que bater na metade do pé esquerdo. Tudo bem? Eu contraio as coxas, as patelas ficam erguidas. Olha eu vindo de baixo para cima de novo, ó. Pés, pernas. Mão esquerda na pelve, ó. Eu estou subindo, ó. É onde eu estou querendo a construção. Vou deslocar a pelve para a esquerda. Vamos comigo, ó. Eu não posso deixar esse lado fechar, ó. Ele tem que abrir, né? Então eu desloco a pelve para lá, esse lado sobe, esse lado desce, e eu tenho que abrir, ó. Aí eu vou abrindo, eu não posso levar o bumbum para trás. Cheguei no meu limite. Mão direita chega em algum lugar. Respiro profundo, braço esquerdo sobe. Posso olhar o polegar esquerdo lá no alto, posso olhar para frente, posso olhar para o dedão do meu pé direito. O que eu não devo fazer? Pensando em uma energia que eu quero que flua pela linha, da base em direção ao topo da cabeça. Eu não posso pendurar a cabeça.
Então, eu não posso ficar com a cabeça pendurada, eu tenho que sustentar a cabeça alinhada com o tronco, ó. Posso olhar para frente, posso olhar para baixo, posso olhar para cima, mas eu tenho que manter sustentar o peso da minha cabeça. Bora lá, respira. Né? Porque, de novo, eu estou querendo que vocês tenham uma linha de transmissão. Então, se você pende a cabeça, você quebra a linha de transmissão. Perfeito, é isso. Eu vou dar uma respirada bem funda, vou girar meu pescoço, vou olhar para o pé direito, vou trazer meu corpo de volta. E relaxa, mas deixa como tá. Dá uma respirada funda aí. Vamos montar juntas. Eu estou olhando vocês daqui, tá? Estou fazendo direitinho. Vou flexionar o joelho direito, ó. Vou abrir, ó, espaços, né? Eu quero espaços para energia circular, ó, tá? Vou encaixando. Que eu não tenho essa mobilidade, tá? Então, não tenho no Parsvakonasana a mobilidade para chegar com a minha mão no chão. Eu não tenho. Então, se você tem, presta atenção. Você só não pode jogar o bumbum para trás, tá? Você tem a mobilidade para chegar com a mão, ó. Até vai, mas eu não acho confortável, tá? Mas, assim, para mim, ó, eu prefiro aqui. Tudo bem? Se você está dando aula, possibilidade. Mão no chão ou num bloco, antebraço ou mão. Tá? Tem aluno que não vai conseguir chegar nem com o antebraço, então deixa a mão, tá? Então vai onde você consegue, aponta o braço direito, o braço esquerdo para o teto. Eu vou sair daqui e já olho vocês, tá? Vira a palma da mão esquerda, ó, para dentro. Acompanha com a cabeça, ó. A cabeça acompanha, ó, o braço. Não é só o olhar, ó. A minha cabeça muda de posição para eu olhar a palma da minha mão esquerda. Bora lá, respira. Vou olhar vocês. Isso, perfeito. Só traz o braço perto da orelha. Aê, mais. E acompanha com a cabeça. Vai até onde der. Pensa no braço que segue a linha do tronco, que segue a linha da perna. Pensa numa linha única. Aê, perfeito. E olha para a mão. E sustenta a cabeça. Val, certinho. Tá perfeito. Respira. Legal. Vou olhar para a minha perna direita, para o meu pé direito. Vou trazer meu corpo de volta, ó. Relaxa. Pé direito fechou. Dou um respiro. Vou girar o pé esquerdo. Vou alinhar, ó. Calcanhar, tá? E aí, a mesma história, ó. Pés, patelas, coxas, mão direita na pelve. Desloco, ó, porque eu tô vindo de cima para baixo, então eu tenho que deslocar a pelve, ó. Por que que eu vou deslocar a pelve, ó? Porque no que eu desloco a pelve, eu vou tentando manter a linha, ó. Tá? Mão esquerda chega onde ela consegue chegar. Vou apontar o braço direito para o teto. Ou eu olho o polegar, ou eu olho para frente, ou eu olho para o dedão do pé esquerdo. Né? E vai respirando para a minha voz. A ideia é sempre essa, ó. Eu mantenho uma linha de comunicação entre o cóccix e o topo da cabeça. Né? E no meio do caminho, eu vou criando vários outros espaços para a circulação periférica. Pega aquela imagem lá, a primeira imagem e a segunda imagem. Para ver a circulação periférica. Perfeito, bem bonito. Vou girar o pescoço, vou olhar para o pé esquerdo e vou trazer o corpo de volta. Ó. Trouxe meu corpo de volta, respire. Vamos no processo meditativo, ó. Vai se conectando com o corpo, ó. Perna esquerda, vou abrindo, ó. Tá? Vou inclinando de lado e vou testando o meu tecido corporal, ó. Posso ir com a mão, lembra? Ou posso apoiar o antebraço, ó. E vou testando o tecido. Vou apontar o braço direito para o teto. Vou girar a palma da mão para dentro, né? E aí eu vou acompanhando, ó. Então, o braço segue a linha do tronco, que segue a linha da perna. Ó. E eu vou olhar para a palma da minha mão direita.
Traz o braço, isso, pensa numa linha única. Perfeito. Tá bem bonito. Respira. Muito bom. Eu olho para o meu pé esquerdo e eu trago meu corpo de volta. E o pé esquerdo fechou e o braço desceu. Respiro. Vamos fazer o zigue-zague com os pés? A gente mexeu na energia. Vamos distribuir. Ó. Bota para rodar, bota para circular. Ó. Samana é para circular, para redistribuir. Ó. Põe para redistribuir, para circular. Ó. Expira e circula. Lembra que na segunda imagem, a circulação periférica, ela vai extracorpórea. Ela não vai nem só dentro do corpo, na linha de pele de corpo. Ela vai até para fora de corpo. Ó, e aí eu vou soltando. Eu dou uma respirada aqui. Tudo bem? Vamos fazer a descida de plano corporal, tá? Então, ó, a gente vai para um plano sentado agora. A gente vai destravar os nossos joelhinhos e a gente vai soltar o peso da cabeça. Dá uma olhada em mim, é uma imagem, para você tentar levar para o seu corpo, tá? Imagina que você agora, você só tem, pensa no teu crânio, o crânio mesmo, sabe? O osso, os ossos. Então, eu só tenho crânio e as vértebras da coluna. Eu só tenho isso. Eu falo, pessoal, é como se fosse uma cobra, tá? Uma cobra cabeçuda. Só tenho o crânio e as vértebras, tá? Não tem mais nada. Então, quando eu vou descer, ó, a cabeça, eu vou olhando na direção do pubis, ó, ela vai puxando as vértebras da coluna, ó. Então, a cabeça é o guia, ó. Ela pesa. Vem comigo, vamos descer. Pode fazer uma pequena flexão de joelho. Ela pesa, ó. E não necessariamente você precisa encostar com a mão no chão, você vai até onde der, mas é a cabeça que pesa e que puxa as vértebras da coluna, como se fosse um colar de pérolas, onde cada pérola é uma vértebra, né? E o soltar o peso da cabeça te ajuda a abrir um espaço maior entre uma pérola e a outra. Então não fica aquela coisa toda apertada. Então é muito interessante que você use o peso da sua cabeça, né? Os pesos de corpo para ajudar a aumentar espaços. Essa é uma outra ferramenta muito interessante. Trabalhar com os pesos corporais. E se você precisar flexionar mais os joelhos para apoiar as duas mãos no chão, você apoia. Vem uma perna, vem a outra, né? Apoia os dois joelhos e aí você vai se sentando. E sentando, apoia as mãos atrás do corpo e dá uma soltada nas pernocas e dá uma respirada aqui, tá? Então vamos lá. Sentem-se na metade da frente do tapete de vocês. Como a gente está aqui, né, falando com né, duas professoras, né, uma professora e uma futura professora, eu vou dar uma dica de aula, tá? Quando a gente vai chegando na postura final, a gente pega e fala para o aluno, para ele, por exemplo, na postura final, eu vou querer usar isso aqui, vamos supor, isso aqui, e tá frio, eu quero vestir meu casaco e minhas meias. Vamos supor, tá? Então, o que eu vou pedir para os meus alunos? Ó, tudo que você pretende usar na postura final, põe aí do teu lado, tá? Não é a postura final ainda, mas já deixa aí. Por que eu falo isso? Quando a gente vai montar a aula, a gente pensa que a gente vai do movimento em direção à imobilidade, para chegar no Shavasana na postura final. Beleza? É nessa ideia que a gente constrói uma aula. Do movimento para chegar na imobilidade. Postura do cadáver, tá imóvel. Tudo bem? E a gente pensa numa imobilidade de mente também. A mente vai diminuindo a turbulência mental. Aí, o aluno está com os materiais todos dele aqui, vamos supor, e ele deitou para cá. Tudo bem? Deitou. Aí você pega e fala assim, tá, postura final, não sei o que lá.
Então, agora, pega lá teu material da postura final. Se você quiser se agasalhar, se você quiser. Aí o aluno levanta de novo, entendeu? Ele vai lá, levanta, aí ele cata tudo, aí ele deita de novo, entendeu? Ao passo que, se o material está aqui do ladinho, mas o que ele vai fazer é pega aqui do ladinho, entendeu? Então, essa é uma coisa mais é bobeira, mas eu acho assim, a gente vai pensar em construir para esse lugar, para o aluno fazer o mínimo de movimento possível conforme ele vai chegando na postura final. Então, material que você pretenda usar, né? A Val que está em Curitiba, que está um friozão, né? Mas a Sô e eu estamos aqui em Santos e está frio. Deixa o material que você pretende usar na postura final aí do ladinho, tá? E vamos embora, ó. Eu vou deitando, ó, deitando. E não é postura final ainda, mas estamos chegando lá. E aí eu cheguei no chão. E aí eu esparramei um pouco meu corpo no chão, justamente para ter uma circulação maior de energias, né? Legal. Mexi, né? Então deixa circular. Mas nós vamos dar uma última impulsionada na energia da base em direção ao topo da cabeça. Então, vamos apoiar os dois pés no chão. Vamos separar pés na largura do quadril e vamos deixar braço coladinho ao lado do corpo, mas pés estão vivos, então não é aquele pé que está lá, eu nem lembro que ele existe. O pé está vivo, perdão, braços e mãos estão vivos, ó, vivos, tá bom? Legal. Então, ó, pés, estou vindo de baixo para cima. Põe o bumbum para dentro, pensa numa pelve mais estreita. Pensa que a tua pelve está mais estreita, tá? Quando você pensa numa pelve mais estreita, automaticamente assoalho pélvico vai entrar na história. Para te criar essa sensação de estreiteza, o assoalho vai entrar. Então, pés, assoalho. Vamos subir a pelve, ó. Continua pensando numa pelve estreita, tá? Pescoço longo, né? Pescoço longo, tem espaço na garganta. Tô vindo de baixo para cima. Posiciona a língua no céu da boca. Coloca a língua lá no céu da boca. Então, está acontecendo toda uma manobra no corpo físico, né? Para aumentar o espaço axial. Espaço axial é a distância entre o seu cóccix e o topo da sua cabeça, tá? Então, aumentar esse espaço, né, entre o cóccix e o topo da cabeça. Você está fazendo essa manobra no corpo físico. Mas a gente espera que isso tenha uma reverberação no corpo sutil, né? Aí é o sistema de crenças do yoga, né? Aquela história que eu falei na primeira aula. Eu não acredito nessa história. Você pode pegar um aluno que fale isso. Não tem problema, tá tudo bem. Mas a narrativa da aula está sendo construída em cima dessa ideia. Também, tá? Também. Beleza. Deixa a língua lá no céu da boca. Deixa o bumbum para dentro. Vai descendo uma vértebra da coluna depois da outra, né? E a pelve, região sacral, é a última que chega no chão. O sacro, né, o osso grande lá da pelve, chegou no chão, relaxa a língua dentro da boca. Não desconecta que a gente faz só mais uma, tá? Vamos dar uma última pulsada. Pés vivos. Braço estendido coladinho ao lado do corpo, tá? Então tem o apoio, palma na mão no chão. Beleza. Voltei nos pés. Bota o bumbum para dentro, retroversão de pelve, pelve estreita. Subir de novo. Vou tentar subir um pouco mais alto do que eu subi da vez anterior. Pelve estreita. Peito bem aberto, pescoço comprido, língua no céu da boca. Vai lá, respira. Língua lá no céu da boca. Respira. Continua com o bumbum para dentro, continua com a pelve estreita, mantém a língua no céu da boca, vai descendo uma vértebra da coluna depois da outra, vindo lá de cima da torácica. Me bota quilos do bumbum para dentro. E vai descendo pela torácica. Quando chega na coluna lombar, a coluna lombar às vezes quer descer tudo de uma vez. Tenta descer a lombar uma por uma, o máximo que você puder.
pelve chegou no chão. Relaxo, língua dentro da boca. Respiro. Vamos fechar como a gente abriu. Trava os dois joelhos no peito, abraço pernas. Embalo, devagarzinho, de um lado para o outro. Inspiro profundamente, exalo longamente. Minha cabeça vai rolando junto com o embalo do meu tronco. Né? Lembrando que o objetivo é eu estar com uma mente um pouco mais sossegada, esse é o objetivo, né? Aquietar os turbilhões da mente. Então a gente sempre vai averiguando, né? Dependente da aula, das informações, né? A gente sempre vai tentando ver se de repente a gente está com a mente um pouquinho mais. Vamos parando. E se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se é o suficiente, você vai começar a se encaminhar para a postura final. Né? Então, aqui é aquela história, né? Eu quero usar um bolsão debaixo dos joelhos, eu quero usar uma coberta ou um travesseiro, eu preciso me cobrir porque aqui está frio. Aí você já vai pegando os materiais aí do teu ladinho, entendeu? E aí você vai se acomodando, vai se aconchegando e descanse um pouquinho na postura final. Eu acredito muito nessa fala dos meus professores. Eles diziam que os benefícios da prática são colhidos, né? Os méritos da sua prática são colhidos durante a postura final. Então, é agora que você vai colher os méritos da sua prática. Pode pescar aí um pouquinho, relaxa.
Respiração bem profunda. Sem pressa. Você vai sem pressa. Vou começar a dar algumas mexidas, algumas espreguiçadas. Vai escolher uma lateral do seu corpo, vai deitar um pouquinho sobre ela, deite um pouquinho de ladinho, né? Como se fosse uma etapa, né? Lembrar que se você se sente mais tranquila, mais em paz, você vai tentar se conservar nesse estado, né? Aí a gente só vai se movendo nesse estado. Escutei uma frase esses dias que dizia que o corpo é um templo em deslocamento. Então, agora você, né? Você vai apenas se deslocando, né? Enquanto templo nessa paz, tá bom? Vai empurrando o chão para longe, vai sentando. A hora que der, traga as mãos em Anjali Mudra, em gesto de prece, na frente do seu coração. A gente se organiza, né? De baixo para cima, buscando espaços, mas relaxando os ombros. E juntas nos protejamos, e juntas nos reforcemos. Nunca haja um mal-entendido entre nós, e que juntas obtenhamos o melhor êxito deste ensinamento. E que haja paz, paz, eterna paz. Assim seja. Namastê. Tudo bem, amores? Vocês estarão bem? Val, um prazer te conhecer, tá bom? Amei! Amor, Como que sempre, bom! né? Que bom, que bom. Paula. Eu Vai amo. Ah, que bom, fico muito feliz. Sou Feliz de fã, você. hein? Ah, YouTube, faço tá cortando. a minha internet tá péssima. Mas eu fico feliz que vocês estejam bem, tá bom? Fiquem Sou com Deus. fãzona. Obrigada, querida. Beijos. Obrigada. Tchau, amor. Tchau.